E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre um destaque da Série C do Campeonato Brasileiro, que é no caso do Dudu, jogador aí da equipe do Vitória, que tem se destacado bastante e, de acordo com o portal Futebol Interior, é um dos alvos do Cruzeiro para a próxima temporada. Então aí o portal falando que o Cruzeiro tem interesse na sua situação, mas até destacou alguns pontos. O jogador que foi importantíssimo para essa volta do Vitória à Série B do Campeonato Brasileiro renovou seu contrato recentemente e, pelo que parece, tem vínculo até 2027 com Vitória, ou seja, só sai mediante assim uma compra em definitivo, no caso da equipe baiana. Então o Cruzeiro até poderia tentar, o portal aí destacou, por exemplo, um empréstimo com uma opção de compra já fixada ou uma obrigação de compra dos seus direitos econômicos, mas não tenho ideia de quanto o jogador poderia valer, realmente não faço muita noção, porque não tem nenhum outro time que especulou ele até aqui com propostas oficiais, então não dá para estipular, mas tem aí 22 anos de idade, atua como um meia ofensivo ali mesmo, pode atuar também como meia central. Então vejo que pelas características, até eu li alguns lances dele aí nessa última edição da Série C e na Série B do ano passado, parece ser um jogador com muito potencial. Nessa temporada, 33 partidas, 2 gols e uma assistência. Ano passado, quando o Vitória estava na Série B, ele fez 34 jogos com 4 gols e uma assistência. Começou a jogar como profissional desde os seus 19 anos de idade, em 2020, fez 20 partidas naquele ano, tá desde a equipe, pelo menos no gol, né, desde o sub-18, sub-20, ele já aparece na equipe aí do Vitória de base, então é um cara aí formado pela base do Vitória, e até mesmo o Cruzeiro que não tem uma relação muito boa com o Vitória depois de ter comprado o David, né, então tem que ter agora uma conversa, se as partes quiserem, quem sabe até mesmo incluir aquela pendência que foi de 8 milhões e 500 mil reais do David, né, lá em 2018, quando o Cruzeiro trouxe ele também, que vinha se destacando na equipe do Vitória. Mas quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do atleta, se já tinha ouvido falar do jogador. Eu vejo que pode ser uma boa alternativa, não seria aquele atleta para chegar e, nossa, vai ser o titular do Cruzeiro na Série A. Não, mas vai ser moldado ali. Eu vejo que as características de jogo dele é bem parecida com a do Daniel Júnior, tanto que a temporada passada dele é basicamente igual do Daniel nesse ano de 2022 pelo Cruzeiro. Enfim, vamos ver aí, esperar também algumas confirmações, no caso de outros portais aí também repercutindo essa notícia, que eu quero saber então a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Dudu, Eduardo aí, 22 anos de idade, da equipe do Vitória? Aqui com vocês, quero falar sobre essa notícia do portal Goal, de que o Cruzeiro vai mandar representantes para analisar, no caso, os jogadores da América do Sul no futebol sul-americano, visando a próxima temporada. De acordo com o portal, seria contratações ali que o Cruzeiro poderia chegar sendo um dos primeiros times a demonstrar interesse e em jogadores, principalmente em final de contrato. Que eu trouxe 2 aqui em específico, que na minha opinião poderiam ser baitas nomes para o Cruzeiro no ano que vem e que são posições que o Cruzeiro deve sim buscar reforços no mercado. É claro que isso não é fácil de trazer, inclusive dependendo se vocês gostarem aqui desse vídeo, só deixar seu like, compartilhar também, comentar aqui embaixo. Eu posso trazer uma parte 2 pesquisando um pouco mais de atletas em fim de contrato, que é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer, mas dá muito trabalho. Esse aqui mesmo que foi algo bem mais curto para pesquisar realmente bons nomes, já foi quase 45 minutos só olhando isso. Imagina então uma lista com 16, 17, 20 atletas em fim de contrato e que tem bons números na América do Sul. Dá um trabalho gigantesco, então quero que você deixe aqui também a sua opinião nos comentários. Então, de acordo aí com o portal o Goal, o Cruzeiro então iria ao mercado em busca desses jogadores sul-americanos. Só lembrando que também o Everton Guimarães confirmou que o Cruzeiro mandou olheiros para os Estados Unidos, de olho também em opções para o ano que vem. E assim, a América do Sul tem vários jogadores que você vê ali que vai ter salários baixíssimos, né, comparados com o que nós estamos acostumados aqui no Brasil, com salários, nossa, um jogador mais ou menos ali vai ganhar numa Série A 200 mil, 250 mil por mês, ainda mais o que nós cruzeirense vimos em 2017, 18, 19, né, com salários assim inacreditáveis. Então eu vejo que é uma excelente opção e eu concordo 100% com o Ronaldo em busca desses jogadores. Eu trouxe 2 aqui, primeiro o Kevin Gutierrez, jogador de 25 anos de idade, que joga aí no Defensa e Justiça, surgiu na base do Racing e está em final de contrato nessa atual temporada. 25 anos de idade, então estaria dentro daquele plano ali do Ronaldo de até 31, 32 anos no máximo de reforços de idade, né? Jogador que nessa atual temporada foi o melhor ano dele disparado pelo Defensa e Justiça.
44 partidas, 4 gols e 3 assistências. Ele pode fazer tanto o papel de um volante, de um segundo volante ali para ter mais liberdade, ou até mesmo de um meia um pouco mais ofensivo, que é uma posição que o Cruzeiro busca no mercado. Então, bons números, né? 7 participações em gols em 44 partidas. Ele chegou a jogar ano passado 8 jogos pelo Racing e foi em definitivo para o Defensa e Justiça. Já havia feito também 26 atuações e uma assistência. Já jogou também no Ginásio, no Godoy Cruz, Rosário Central. Jogador bem rodado que, na minha opinião, poderia ser um baita nome, tá, para o Cruzeiro no ano que vem. Não teria um salário tão alto, até porque ele joga no Defensa e Justiça, mas essa questão de estar em fim de contrato, não pense que é de graça, tá? Porque a maioria das vezes os jogadores cobram uma luva ali para ceder um percentual dos seus direitos econômicos. 60%, 50%, cobra ali, sei lá, R$1 milhão em luvas que vai ser dissolvido num contrato de 2 anos. Então era para ele ganhar 100 mil, então para ter esse valor aí abatido ao longo do tempo vai ganhar 140, 150 para pagar em forma como luvas. Então tem também essa questão que vale a pena ressaltar. E outro aqui que eu até trouxe num vídeo no meio de semana, que é no caso do Faravelli, jogador de 29 anos de idade, excelente opção que até mesmo, de acordo com alguns portais, o Palmeiras estaria interessado nele, tá? Então, o jogador que fez gol aí na vitória de 2-0 contra o São Paulo na final da Sul-Americana, é um bom jogador mesmo. Não vi alguns aqui comentando que ele era ruim e tudo mais, eu não concordo não, tá? Um meio argentino aí muito bom também, que teve passagens também pelo Ginásio, time na Argentina que realmente está sendo uma base ali de revelar bons jogadores. Passou também no Huracan e está no Independente Del Valle desde 2020 e por lá tem realmente bons números. Nesse ano, 8 gols marcados, 32 jogos e 2 assistências. Temporada passada também com 45 partidas, 9 gols marcados e 4 passes, na minha opinião também, excelente nome. E ficar de olho no Independente Del Valle, que não é de hoje, né? Até quero falar de outro nome, esse que já tem contrato até o final de 2023, então daria um pouco mais de trabalho. Porém, 31 anos de idade, o Jonathan Baumann, jogador aí que eu falo desde o ano passado que poderia ser uma boa opção, quando ele também se destacou pelo Independente na Libertadores. Ele fez ano passado 20 partidas, 14 gols e 4 assistências. Ele chegou já com tudo, né? Na temporada passada, veio de uma equipe chamada Mushiruna, onde ele havia feito 13 partidas, 12 gols. Então, ano passado foi um ano realmente absurdo do Jonathan Baumann, que não é um jogador que teve em vários times grandes na sua carreira. Realmente, até dos times da Argentina que ele passou, eu não conheço nenhum, tá? Realmente só times ali da terceira, quarta, e o único que eu conheço é o Instituto, que ele jogou em 2015, quando estava na terceira divisão, tá? Então, realmente, passou ele por times igual Polônia, Quilmes da Argentina em 2021 e realmente, no caso, surgiu com muito destaque nesses últimos anos no Independente Del Valle. Nesse ano caiu um pouco de números, mas por ser um ponta, até que eu acho números bacana, 36 partidas, 6 gols e 4 assistências, contrato aí de mais uma temporada, de acordo com o Transfer Market avaliado em 5 milhões e meio de reais, 6 milhões, não é totalmente fora da nossa realidade, apesar de já estar com 31 anos de idade, né? Outro aqui que eu quero falar com vocês, o uruguaio que volante muito interessante que eu acabei pesquisando, no caso do Fabrício Dias, 19 anos de idade, volante que tem contrato com o Liverpool Montevideo, que é um time aí também que o Pesolano tem uma certa relação, né? O contrato aí do Fabrício vai até o final de 2026, então bem longo, avaliado em algo próximo de 7 a 10 milhões de reais e joga no profissional desde a temporada de 2020, quando ele tinha 17 anos de idade para 18. Ele havia feito 40 partidas naquele ano, um gol e uma assistência. Então é um jogador aí que acabou de completar 19 anos, que já tem mais de 102. Aqui com vocês quero falar sobre o Igor Gomes, meio campista aí do São Paulo, que de acordo com o portal o Raposa Mil Grau, lá no seu Instagram, que posta aí notícias do Cruzeiro, a Raposa teria primeiro contato assim com o jogador para saber, né, a condição ali, como que está essa questão contratual dele junto ao São Paulo. O Cruzeiro não procurou para fazer proposta oficial, só para saber, né, só uma consulta. Isso é normal, tá? Até porque esse tipo de consulta não me surpreende. Eu acho que todos os times do Brasil aí que tem uma condição de pagar uns 350 mil por mês para um jogador deve ter procurado pelo menos seus representantes para entender um pouco a história. E assim, até mesmo eu acompanho o Nicola aí tem muito tempo, ele sempre vem tocando nessa tecla de que o jogador tem contrato até o final do mês de abril, ou seja, desde o mês passado, de setembro, ele já pode assinar assim, um pré-contrato. Então, o jogador já foi procurado por vários times no Brasil, um deles, o mais interessado, seria o São Paulo, o Botafogo, disposto a pagar um valor até em compensação para o São Paulo, ou uma luva para o jogador muito alta e um salário alto, mas o jogador não quis, né? O sonho dele e da família é ir para a Europa e ele sente que está pronto para isso.
até na última janela, se não me engano, de julho de 2021. Ele foi especulado em alguns times da Premier League, no West Ham, por exemplo, e eu acho ele um baita jogador, tá? Assim, quem sabe o Ronaldo procurando ele, o Cruzeiro apresentando um bom projeto, não possa balançar aí um pouco o jogador, né? Mas na minha opinião, ele tem essa identificação com o São Paulo, revelado na base, eu acho que ele não sairia de graça para um time do futebol brasileiro. Acho que ia ficar muito ruim para ele, e vamos ver, né, se ele já recusou também propostas financeiras superiores, essa é do que o Cruzeiro poderia. Vamos ver se realmente se aparecer uma proposta de peso aí do futebol europeu. Eu acho muito difícil ele ficar no Brasil. 23 anos de idade, nesse ano baita número pelo São Paulo, é um dos mais queridos pelo o Rogério Ceni, apesar de que ele errou um pouco ali em alguns jogos da Sul-Americana, da reta final do Brasileiro, e tem sido muito criticado. 54 partidas, 1 gol e 5 assistências. Pelo São Paulo ele joga no profissional desde 2018, quando estava ali com 18 para 19 anos de idade, né? Então é um jogador com 23 anos, com mais do que 200 jogos com a camisa do São Paulo, né? Se não for mais de 200, pelas minhas contas aqui tá quase isso. E aí somou também no total seus 10 gols marcados e outras 16 assistências, bons números. Um jogador que não é um meia ofensivo, joga mais ali como um meia central, né? Como se fosse o Neto Moura, com um pouco mais de liberdade. Eu acho que o Igor Gomes aqui no Cruzeiro encaixaria nesse time do pesolano como uma luva. Então vai depender aí dele e dos seus representantes, que vão querer para sua carreira, mas uma excelente opção aí para o Cruzeiro, na minha opinião, até porque está nessa fase final de contrato, e quero saber a sua opinião aqui embaixo, torcedor do Cruzeiro. O que você acha, né, dessa ideia aí de ter o Igor Gomes para a próxima temporada? Já acompanhar alguns jogos dele? O que você acha do jogador? Mas aqui quero falar sobre que história é essa de que o Paulinho, né, poderia jogar no Cruzeiro para a próxima temporada. O Paulinho aí do Corinthians e tudo mais, que surgiu nessa última semana, na sexta, mais precisamente, quando o jogador, no caso, assinou com uma empresa do Ronaldo, que é, no caso, a empresa R9 Gestão Patrimonial e Financeira, empresa do Ronaldo, focada aí para administrar patrimônio assim de grandes fortunas e tudo mais. Eu nem sabia que o Ronaldo tinha essa empresa. Eu lembro que quando eu trouxe o vídeo aqui do Ronaldo que tinha comprado o Cruzeiro, tinha essa empresa, mas eu não tinha me tocado que era tantos nomes de peso no futebol brasileiro, principalmente, né, igual o Gabriel Jesus, o Roger Guedes, também faz aí com a gestão financeira deles com a R9 Gestão. E agora o Paulinho do Corinthians assinando esse contrato com a empresa do Ronaldo, que inclusive postou aí essa foto nas redes sociais, mas não tem nada a ver com o Cruzeiro, tá? Muita gente aí me perguntou ontem mesmo se teria alguma coisa a ver com a Raposa, se teria, por exemplo, quem sabe daqui a alguns anos ele vir para o Cruzeiro ou algo nesse sentido, o que eu acho bem complicado. É um bom jogador, sem sombra de dúvidas, mas já está com 34 anos de idade e um salário próximo de 1.300.000 por mês no Corinthians. Esse ano ele acabou se lesionando, não jogou os últimos 6 meses da atual temporada, mas é um cara extremamente diferenciado, na minha opinião. Mas, quem sabe, né? Nossa, quando acabar o contrato dele lá em 2023, ainda tem mais 1 ano de duração, aí sim podemos imaginar, mas 35 anos de idade, não iria para ganhar menos do que 600, 700 mil, acho que seria bem complicado imaginar o Paulinho aqui no Cruzeiro, né? Então, jogador que está com 34 anos, jogou muito tempo ali na Inglaterra, no Tottenham, passou também, no caso, na China, no Barcelona. É um cara que deve ter realmente uma condição financeira bem alta, né? Até por conta desse acordo assinado aí com a empresa do R9. E lembrando, né, o Paulinho nessa temporada, 20 partidas, 4 gols marcados. Ele que já foi pro Barcelona em 2018. Eu gostava bastante do Paulinho, tá? 49 partidas, 9 gols e 2 assistências naquele ano da Copa. Ainda depois foi vendido por, se não me engano, 25, né? Foi comprado por 30 milhões, vendido por 25 milhões de euros. No caso, quase 300 milhões de reais. Só do Barcelona comprar ele do Guangzhou e depois o Guangzhou comprar ele de novo do Barcelona, lá na equipe da China mesmo. Era absurdo, tanto de gols que o Paulinho fazia, né? Aqui no Brasil ele é mais conhecido como meia central, não aquele meia ofensivo, né? E mesmo assim ele fazia muitos gols na China. 2019, 42 partidas, 22 gols e 8 assistências. Chegou a jogar junto com o Ricardo Goulart em 2015, naquele ano mesmo, 2016, por exemplo, 40 partidas, 10 gols marcados. Era muito querido aí no futebol, no caso da China, e não era à toa que deve ter um vencimento gigantesco, né, na época que ele ficou no futebol chinês. No Corinthians ele tem uma identificação muito forte, por conta também, no caso de ter ficado de 2010 até 2013, com mais de 100 partidas pelo clube, voltando aí quase 10 anos depois, acabou se lesionando, não fez parte nessa reta final do ano, mas volta pro ano que vem. Na minha opinião, bem complicado imaginar reforços de peso, né, no Cruzeiro na próxima temporada. Quem sabe para 2024, mas pro ano que vem a folha do Cruzeiro vai ser muito baixa. Eu acho muito difícil o Cruzeiro, agora eu vou falar um pouco mais sobre isso, passar dos 6, 7 milhões de reais de folha salarial, então não dá para pensar em contratar um jogador para ganhar 1 milhão.
quem sabe ali 500 mil, 450 mil. Vocês já sabem que eu não acho isso impossível, ainda mais se for uma posição extremamente carente do Cruzeiro, igual um ponta, um meio campista, um meio ofensivo, um camisa 10. Mas por meio central, eu acho que realmente não faz muito sentido não. E quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários.